Muito bem, sim, realmente estivemos participando do Congresso Brasileiro de Alzheimer e Congresso Brasileiro de Neuropsiquiatria Geriátrica, temas voltados à área da neuropsiquiatria nos idosos, né? E o Alzheimer, como sempre, é uma temática carro-chefe, assim vamos dizer, do paciente idoso, da pessoa idosa, da geriatria. Algumas sensações boas de reencontrar, depois de 3 anos de congressos online, reencontrar amigos, reencontrar colegas de outras regiões, no período pós-pandemia, reencontrar professores, fazer questionamentos, perguntas, discutir algumas vivências do ponto de vista de relação, foi muito bom, mas do ponto de vista também acadêmico, do ponto de vista de bagagem de conhecimento, foi melhor ainda, né? A gente pôde verificar algumas coisas que andaram nesses 3 anos e faltava a gente ter mais, como é que posso dizer, ter mais mão, a gente palpar, ser mais palpável, por exemplo, no diagnóstico da doença, que vem melhorando a acurácia. O diagnóstico hoje, cada vez mais, temos disponibilidade de exames mais precisos para a gente poder detectar com mais precisão, diagnosticar com mais precisão a doença de Alzheimer em fases, muitas vezes sem o paciente ter sintomas ainda, não só diagnóstico na parte de imagem, da ressonância, formas de ressonância, outras formas de imagem, mas a perspectiva de exames laboratoriais. Hoje a gente tem exames que colhem no líquor, na coluna, na medula, tipo uma raquianestesia. São exames pouco disponíveis e lá vimos que está em andamento bastante avançado de exames que a gente pode fazer no sangue ou mesmo na saliva. Então, em Alzheimer a gente pode ver essa perspectiva, esse melhoramento na questão do diagnóstico, melhoramento nas formas. O Alzheimer ele não tem só uma forma, eu sempre digo que tem o Alzheimer do bem, aquele que anda devagarzinho, o Alzheimer do mal, aquele que dá muito sintoma, o paciente em poucos meses, anos, independente do tratamento, ele evolui muito agressivamente. Então, estruturou-se melhor as formas que a gente chama atípicas da doença. A forma típica é aquela que a gente vai aos pouquinhos, piorando, mas viu-se muita novidade nessas formas atípicas, principalmente as precoces. Aquelas pessoas que têm a doença, manifestam sintomas antes de 60 anos, por exemplo. A gente chama de Alzheimer precoce. E o que todo mundo espera que são medicamentos, né? A gente, esse ano, a gente teve o lançamento do aducanumab nos Estados Unidos, muito contestado, mas foi um início, né, do tratamento. Agora em novembro, o mundo todo está na expectativa da publicação de um segundo medicamento, o lecanemab, que tem, pelo menos nas preliminares que o laboratório, que a empresa lançou, eles demonstraram melhor eficácia e menos efeitos adversos. O primeiro, aducanumab, tinha efeitos efeitos adversos não muito bem agradáveis, pouco agradáveis. Então, essa segunda droga já espera-se que será. Então, está se caminhando na doença, na forma como a gente maneja, inclusive, a gente tem que estar cada vez mais adaptado, porque cada vez mais pessoas idosas, a faixa etária da população que mais cresce hoje é os acima de 90 anos, pra você ter ideia, lógico que proporcionalmente. Então são as pessoas que têm maior risco de ter a doença. Então, cada vez mais vamos ter doentes com demência de Alzheimer e temos que estar preparados. No aspecto da neuropsiquiatria, fala-se de depressão, ansiedade, viu-se as sequelas do Covid com o isolamento social. Foi publicada já muita coisa dos pacientes idosos com Covid, com sequelas neuropsiquiátricas. Então, do sono, falou-se bastante da apneia do sono, a epidemia, que as pessoas roncam muito e não têm a ideia de que tem apneia e do quão grave é a apneia a médio prazo, de hipertensão, de obesidade, risco de demenciar, de ter infarto, de ter AVC. Então, o sono, os transtornos do sono foram debatidos, e a apneia, eu achei que teve um destaque
maior, cada vez mais sendo necessário os médicos lidarem com essa situação. Ela é um pouco subvalorizada e melhorem abordarem seus pacientes oferecendo um melhor tratamento. Depressão, a gente não teve nenhuma classe de medicamento nova. O que se tem hoje são tratamentos em andamento, estudos para forma grave, para ideação suicida, que é a base da ketamina, não era uma novidade, mas viu-se que a abertura de quadros depressivos em idades acima de 60 anos, a depressão tardia, eles estão muito mais associados ao invés de ser uma depressão, ser, na verdade, a primeira manifestação de um quadro de demência. Você abre a demência com um quadro depressivo. Então, não se sabia se a depressão era consequência, se a pessoa tinha Alzheimer, um dos sintomas era a depressão, ou se a depressão era um fator de risco. Na verdade, ela é um pródromo. O que é pródromo? Quando você vai gripar, você não começa a ficar esmorecido, fica prostrado, aí depois é que vem a tosse, tá, pronto. O pródromo é essa fase anterior. Então a depressão seria o pródromo da demência, quando ela aparece em fase tardia, acima de 60 anos, o paciente nunca teve depressão e de uma hora para outra ele abre um quadro. Então está-se cada vez mais produzindo literatura, estudos bem feitos nesse aspecto e comprovando que não só a depressão, mas alterações comportamentais num paciente que nunca teve ela antes, isso está bem associado, inclusive já tem até uma nomenclatura nova, né? É o comprometimento comportamental leve, que é um estágio antes da demência que não se manifesta com o esquecimento, nem com alterações da cognição, se manifesta com essa alteração do comportamento, sendo um pródromo de demência. A ansiedade, se falou bastante na questão dos tratamentos não farmacológicos, sono, depressão e manejo de sintomas comportamentais e diversas outras demências, não só a demência de Alzheimer. E bateu-se bastante na questão da prevenção. É possível a gente prevenir a doença, é possível você tratar sua hipertensão e diminuir o risco de ter Alzheimer em 9%. Você tratar o déficit auditivo, que muita gente não quer nem falar de usar aparelho, você diminui seu risco em 8%. E assim por diante, controlar o estresse, dormir bem, evitar agentes agressores à sua mente, como, por exemplo, a falta de estimulação mental. Isso tem uma relação direta. A escolaridade, por exemplo, foi até debatido, né? Esses 2, 3 anos do pessoal sem estudar, a gente sabe que nível de escolaridade é uma proteção, por certo. Quanto mais você estuda, menor o risco de você ter a demência de Alzheimer. Então essas crianças, essas pessoas que ficaram 2, 3 anos com prejuízo no seu nível de escolaridade lá na frente, isso vai trazer problemas. Muito bem. O senhor estava falando da questão parece que está aparecendo cada vez mais pessoas com menos de 60 anos com os sintomas do Alzheimer, né? Então isso é fato já hoje em dia, está cravado, isso realmente está acontecendo. Na verdade, Sidney, tem duas vertentes. As pessoas estão mais conscientes de que essa doença existe, que essa doença está ganhando proporção maior porque o número de idosos está maior, então a pessoa começa a se preocupar com sua velhice. Então, uma das coisas que o adulto jovem não quer ter na velhice é Alzheimer. Então, tem essa vertente de que as pessoas estão mais preocupadas, elas acham que estão mais esquecidas. Na verdade, sempre foram, só não se preocupavam que isso poderia dar Alzheimer. Mas a incidência mesmo de demência precoce, ela tem sido, demência de Alzheimer precoce, ela tem sido, sim, aumentada a sua incidência, porque esses pacientes eram tidos como outras doenças. Tem uma demência chamada frontotemporal, que ela é em adulto jovem, de 50 e poucos anos, e ela dá muita alteração comportamental. Ela tem uma alteração comportamental muito típica, que é a da desinibição. O paciente perde o freio social. Ele tem vontade de dizer uma coisa que o instinto primitivo dele manda dizer, e ele diz. Ele tem vontade de aflorar um instinto primitivo, por exemplo, ele fica hipersexualizado. A cuidadora dele, na hora que ele quer passar a mão, na hora que ele quer
se masturbar, ele tem hipersexualidade. Então isso era um tipo de demência, é um tipo de demência frontotemporal que cursa muito com esses sintomas de desinibição. E viu-se que pacientes que têm a demência de Alzheimer precoce, eles, aliás, que eles têm esses sintomas em fase precoce, nem todos eram demência frontotemporal. Muitos eram a variante da demência de Alzheimer, né? A gente chama de variante frontal da demência de Alzheimer. Então está se melhor diagnosticando, está se melhorando o diagnóstico e sem dúvida está se aumentando a quantidade de pessoas abaixo de 60 anos que tinham outro diagnóstico ou que está aparecendo. O Covid é um divisor de águas, porque é fato, a gente tem, muita gente ficou com a Covid longa, que a gente chama, e com sintoma neurológico de esquecer. Acredita-se que 6 meses, 1 ano, isso tende, se for um adulto jovem, tende a passar, mas o mecanismo de agressão neurológica do vírus em áreas muito parecidas com a doença de Alzheimer, com mecanismos muito parecidos, mecanismos vasculares, imunológicos. Então, é um divisor de água assim, que muito provavelmente vai aparecer aumento nas estatísticas de demência em idades mais jovens, aceleradas pela Covid. Pessoas que iriam ter com 70 anos, agora vai ter, já abriu o quadro, mais jovens. Pessoas que, um dado que eu vi lá, aquilo é um marcador de risco, é um fator de risco para ele evoluir com Alzheimer. Os pacientes com Covid que fizeram delírio demenciaram mais do que os que não fizeram delírio. Idoso tende a fazer delírio. Então, assim, tem essas duas vertentes, de imaginar na velhice, se preocupar mais com a memória, se observar mais, e isso é um fator que aumenta as queixas de memória, e tem a outra vertente do melhoramento diagnóstico, do melhoramento, refinamento diagnóstico, e as pessoas com menos de 60 anos estarem abrindo quadros. Não quero assustar as pessoas, não, isso não é uma coisa... Demência, eu sempre digo, é uma doença que não é para quem quer. Você tem que ter genética e você tem que ter idade. É uma doença que a incidência aumenta muito acima de 70 anos. Então, é raro demência precoce acima de 60. Pode ter? Pode. Mas é muito raro ainda. O que a gente tem que ter em mente é que nesses 70 anos você tem que se cuidar para depois de 70 você não cair naqueles que têm demência. Uhum. Muito bom. Eu estava vendo uma notícia, o doutor falou da questão da Covid, só para pincelar aqui essa informação, a Agência Brasil divulgou hoje a notícia dizendo o seguinte: a idade avançada é principal fator de mortalidade por Covid-19. A conclusão é de um estudo que foi divulgado por cientistas espanhóis. A idade é o principal fator de risco de mortalidade com Covid, segundo estudo realizado na Espanha, em que foram analisados dados de mais de 1.200 doentes com média de idade de 65 anos, né? O estudo foi realizado com uma amostra de 1.246 pacientes e está publicado numa revista científica espanhola. Olha aí, interessante isso aqui. Mas não tem nada a ver, o assunto não é Covid, só porque o doutor falou, citou aí. Mas eu queria pontuar isso. Vamos lá, doutor. Eu acho que um estudo desse, ele tem que ser meio, assim, talvez o título deveria ser melhor. O que é que leva à impressão? Velho teve Covid e morre. Uhum. A gente chegou a uma situação, na Itália, aqui no Brasil, aqui em Caicó, de termos que escolher quem ia. E a gente que trabalha com idoso, a gente sabe que não é o que tem mais idade que deve ser preterido, é o que tem uma capacidade funcional melhor. O envelhecimento ele é muito heterogêneo. Você tem paciente, pessoas com 90 anos, maratonista, aqueles atores da Globo. E eu conheço gente, hoje mesmo, internei um paciente na UTI, de 60 e poucos anos, acamado, tinha sequelado de AVC. Então, assim, a funcionalidade desse de 60 anos é totalmente diferente. A capacidade de responder do de 90, então, idade não é um fator de risco inequívoco. Você não tem como modificar a idade. Mas muito mais importante do que a idade, isso aí é um dado. Isso aí todo mundo sabe, que é mais velho tem mais risco de morrer. Agora tem velhos e velhos. Tem velho de 70, tem velho de 70.
né? São dois perfis. Então, eu tenho um ponto de vista crítico, fui muito contra quando o Ministério da Saúde quis selecionar. Tem muita gente respondendo criminalmente na Itália. Não as pessoas que decidiram, mas quem orientou essa recomendação. Porque é um país envelhecido, a Itália tem o envelhecimento lá chegou muito antes da gente, ele já tem esses conhecimentos, mas o protocolo foi idade. Você já pensou se a idade fosse... não é, a idade não contraindica nada, não. Tem que tirar essa história de que quando você vai envelhecer, você vai ficar dependente. Não. Essa década, a Organização Mundial de Saúde está levando como uma década do envelhecimento saudável. Então você pode sim chegar, a Rainha da Inglaterra está aí para dizer isso. Chegar e ter... Olha, ela morreu independente. Ela não precisava de ninguém. Então é possível sim chegar, basta você ela sair dessa bolha. Ela foi contra todas as expectativas, contra todas... A Rainha da Inglaterra, ela foi interessante, ela foi longe, né? E como o doutor disse, bem independente. E essa história da independência do idoso estava justamente na próxima pergunta que eu ia fazer. Doutor, deixá-los serem independentes ou não, né? Acho que o doutor, eu já conheço o doutor Belisa há muito tempo, a gente já faz esse quadro de entrevista também há muito tempo. A independência do idoso é extremamente importante, né, doutor? Mesmo ele sendo uma pessoa com Alzheimer? Sem dúvida. O Alzheimer, ele tira a independência, né? Você vai desaprendendo, você vai perdendo sua capacidade de decidir, né? Aí perdendo, é por isso que as pessoas que têm demência, elas, quando começa a abrir o quadro, você tem que chamar a família e dizer, olha, vamos organizar as diretivas antecipadas, o que é que ele vai querer daqui para frente, ele vai ter, daqui a uns dias ele não vai ter mais capacidade de decidir, ele vai estar com a dor e vai dizer, não, eu não quero ir para o hospital, entendeu? Então tem que ter alguém que decida por ele. É por isso que a justiça também trabalha muito nesse aspecto. Não, tem que ter um atestado que ele tem saúde para poder fazer herança, fazer essas coisas. Então, no momento que você suspeita de uma demência, você já tem que dizer ao paciente, olha, você está com esse risco, o que é que você quer para o seu futuro? E aí existe todo um documento elaborado, essas diretivas, mas a independência é um dos grandes objetivos da geriatria. O paciente vai para o geriatra, a gente trata a pressão, a gente trata a glicose, mas a gente trata pensando em manter ele independente. Não é pensando em manter ele numa rede, tomando remédio, que isso é muito fácil. Deitado, ele vai atrofiar e vai morrer. Não. É pensando em manter ele com capacidade de manter sua capacidade de decidir, eu vou na rua. Vou decidir na rua. Isso é autonomia. E a independência, eu vou sozinho na rua e volto, entendeu? Quando ele perde a autonomia, ele não sabe mais decidir se ele quer ir à rua ou se ele quer ir no banheiro. Ele perdeu a capacidade geralmente relacionada com doença mental. E a capacidade física é a de independência, dele executar o movimento. Então a gente trabalha muito com preservação de AVDs. A gente vê o paciente, hoje mesmo eu estava discutindo com o pessoal da UFMG de Minas Gerais, e era um caso de cardiogeriatria, um paciente bem complexo do ponto de vista cardiológico, que tinha algumas metas pela cardiologia, que precisavam ser mantidas, mas o paciente não conseguia manter independência se a gente fosse manter aquelas metas de pressão, de níveis de frequência cardíaca, ele desmaiava demais. Então, a geriatria tem esse outro lado, a gente vê, não, peraí, tem essa meta, mas vamos deixar ele vivendo. A gente tem que viver muito o presente, pensar no paciente, não só na doença, pensar na capacidade de autonomia, e na capacidade de independência sempre, nem que seja a independência dele conseguir ir no banheiro sozinho, fazer suas necessidades, nem que seja a capacidade dele manter se alimentando sozinho, nem que seja a capacidade dele conseguir sozinho fazer uma ligação. Para a gente, talvez isso não, a gente nem preste atenção, mas para um paciente idoso ter qualidade de vida, autonomia, independência, não ter dor. Ele conseguir sozinho vestir a roupa dele. Eu pergunto aos pacientes, o que é que você tem mais medo na velhice? Ficar pela mão dos outros. É o que eles mais dizem. Tenho medo de ficar pela mão dos outros, doutor. Eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de ficar pela mão. Quando eles dizem pela mão dos outros, é de ficar dependente. Isso, inclusive, gera problemas no paciente que está perdendo a independência, mas é o pai, tem aquela sensação do patriarca que manda ele, a mãe que não obedece aos filhos, e aí ela tem essa inversão de poder. Esse processo, essa transição muitas vezes gera 1 ano, 2 anos para os dois se entenderem, que a família quer mandar de uma hora para outra
E o idoso não quer perder a liderança de uma hora para outra. A gente tem que ir trabalhando, ó, é aos poucos. Não, vou trazer ele da rua para casa para ele morar lá. Não é assim. Você vai trazendo uma vez por semana, e aí ele... Daqui a pouco você tá 2 vezes, daqui a pouco ele tá morando lá, sem nem precisar de você. Diz, vou trazer ele do sítio pra rua, e ele tá gostando, que ele tá cuidando do neto, da neta, tá dormindo melhor, tá sendo bem assistido, o remédio ali na hora. Então é mais ou menos nesse sentido, manter eles independentes e autônomos até o ponto que eles possam manter dessa forma. Eu vi esses dias, nesse período de eleição, acho que foi no primeiro turno, né? No primeiro turno, uma idosa deu uma entrevista dizendo que ela tinha 100 anos, se não me falha a memória, era 100, era 103 anos. Lúcida, em pé, como você, rígida, entendeu? Sidney sabe todos os termos. Foi votar e ainda disse, eu tenho que vir, porque eu tenho que exercer minha cidadania, embora ela, inclusive, não precise mais, porque depois de determinada idade não é obrigado, né, o idoso votar. Mas ela com 100 anos foi lá votar, disse que queria votar, porque queria, se sentia bem, e pronto, foi. Esse é um sentimento importante, que a gente tem que manter. A gente muitas vezes, filho, neto, vê que não, quer dar o conforto. Aí, o conforto que eles querem não, eu vou contratar 10 empregados para a senhora não fazer mais nada dentro de casa pro pai. Não, não é assim. É o contrário. Essa independência, essa autonomia é vida. Você falou isso, na outra eleição, na minha fila tinha uma senhorinha de uns 70, 80 anos, e todo mundo, vai para preferencial. Eu disse, não, eu tenho a idade, mas eu não vou usar uma fila de preferencial para uma pessoa que precisa. Eu não vejo que eu não preciso, entendeu? Então eu tô aqui na fila normal, eu aguento. Chegou uma gestante, uma pessoa com uma criança de colo, inclusive chegou uma pessoa de 50 e poucos anos, obesa, com a dor no joelho. Não era prioridade, mas estava com a dor, e entrou na fila de prioridade. Então esse sentimento não é de eterna juventude, não. Eles, assim, não, eu quero ser jovem. Não, você é velho, idoso, mas você pode ter um espírito de independência, de autonomia. É uma fase da vida. A gente nasce e vai evoluindo. A gente está aqui para evoluir. Adolescência, adulto, você vai mais evoluído. E a idade, idosa é a fase que você mais está evoluído. Você pode até não ter certas habilidades físicas, mas a gente tem que mudar essa perspectiva de que idoso é para ter dor, idoso é velho, idoso é para ser esquecido. Muitas vezes porque não sabe mexer no celular, ele é deixado de lado. A Maria de Fátima está acompanhando a transmissão aqui na live e está dizendo assim, a mãe da minha patroa tem 94 anos, é lúcida e muito saudável. São os exemplos, né, de idosos com muita idade. Olha, há bem pouco tempo atrás, eu lembro que a Caritas, o pessoal, Zé Carlos, o pessoal da Pastoral do Idoso, de 1º de outubro é o dia do idoso, eu lembro que na missa do idoso eles tentaram unir os centenários de Caicó. Conseguiram 2 ou foi 3, e nos censos tinha 5, era 6. Pessoas de 90 anos era a cor mais difícil da gente ver. Aqui a gente já deu exemplo de vários. Se Zé Carlos for fazer outra missa dessa hoje, a igreja não cabe de tanta gente de 100 anos. Porque a quantidade de pessoas idosas está aumentando, as pessoas estão vivendo mais. Acredita-se que a pessoa que vai viver mais de 150 anos, ela já nasceu. Certo? As pessoas dessa nova geração provavelmente vão passar dos 100 anos. E o ser humano que mais idade vai ter, ele já nasceu, ele já é dessa geração.